Jó, capítulo 31. Sim, eu jurei que os meus olhos nunca haviam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá do céu o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê a cada passo que eu dou. Eu juro que nunca tenho sido falso e nunca procurei enganar os outros. Então que Deus me pese numa balança justa. Então Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, ou se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, ou se fiquei com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que outros comam o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, ou se eu fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro e outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, sim, o tribunal deveria me condenar, pois esse pecado seria como um incêndio terrível e infernal que destruiria tudo o que tem. Quando um empregado ou empregada reclamavam contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. E se eu não tivesse agido assim, o que eu faria quando Deus me julgasse? O que eu responderia quando Ele pedisse conta dos meus atos? Pois o Deus que me criou, criou também os meus empregados. Ele deu a vida, tanto para mim como para eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, e também nunca deixei que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, porém sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu sempre os tratava como pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por causa da falta de roupa, ou via algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhes dava roupas quentes, feitas com lãs das minhas próprias ovelhas, e ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez eu fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, ou que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas. Eu tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas e nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar com toda a sua beleza, porém nunca os adorei, nem em segredo, e também nunca atirei beijos com a mão. Se eu tivesse cometido esse terrível pecado e sido infiel a Deus, que está lá em cima, então o tribunal deveria me condenar. Jamais fiquei contente com o sofrimento dos meus inimigos, e nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. E nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados sempre comem do bom e do melhor. Eu nunca deixei um estrangeiro dormir na rua, pois os viajantes sempre se hospedaram em minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, e nem escondi no meu coração os meus pecados. Nunca tive medo do que as pessoas pudessem dizer de mim. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, e que meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu a carregarei no ombro e na cabeça,
como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram e nem gritaram para o céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como deviam. Jamais deixei que eles morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras que cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. E aqui terminam as palavras de Jó.